Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino. E dedicado a explorar diversos aspectos da vida da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje a Gabriela Rosa. Ela é consultora de imagem e estilo. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Para mim também. Então agora eu quero que você nos conte um pouquinho mais sobre esse trabalho de consultoria, né? Se de fato o trabalho de consultoria, ele liberta a pessoa desse padrão, ou se não, ele é uma forma de escravizar a pessoa dentro de um estilo. Ele liberta porque ele é personalizado. Uhum. A intenção do trabalho de consultoria de imagem é justamente analisar a essência da pessoa, é entender a sua identidade, os seus valores, os seus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais. Então, é um trabalho que envolve a análise de uma estrutura estratégica da imagem da pessoa, onde são analisados vários pontos, né? São vários processos. Desde um processo de anamnese, de entendimento de quem aquela pessoa é, do seu estilo, da sua essência mesmo como pessoa, do seu histórico, passando por várias outras etapas, como análise do estilo, análise do biotipo físico, análise de coloração pessoal. E aí a gente vai para uma etapa também de, além do dossiê de imagem, que é como se fosse um brand book de um produto, né? Onde ali a gente analisa todo o material de marca pessoal. Então, depois disso, a gente entra na parte prática, que é a parte de análise do armário, do closet cleaning. E, posteriormente, tem a parte também do personal shopper, que é uma parte de uma compra estratégica, uma compra mais assistida, né? Então, por isso ele não é um trabalho que engessa, é um trabalho que liberta. Entendi. Ele descobre quem você é. Quem você é. Você tem que estudar a tua cliente, não só do ponto de vista estético, mas também, assim, do ponto de vista psicológico, como ela é, de fato, como pessoa, o que fica melhor para ela como um todo, é isso? Exatamente. Só em nível de comparação, né? Existe o trabalho do personal stylist, Que é diferente. que é diferente. Tá. E o trabalho da consultoria de imagem. O trabalho do personal stylist, ele analisa a pessoa mais no foco da moda e da vestimento, da estética. A consultoria de imagem, ela faz um trabalho muito mais profundo, é uma análise 360 graus. Inclusive, vai para uma questão até psicológica, porque ele busca entender realmente quem é esse indivíduo. Obviamente que tudo sem julgamentos, para, a partir disso, criar uma coerência entre a comunicação verbal e a não verbal. Esse discurso precisa estar muito bem alinhado. E o grande tripé da consultoria é a imagem, né? Que aí a gente entende como a vestimenta, a moda, o cabelo, a maquiagem, a coloração pessoal, os acessórios, a bolsa, o sapato. E a gente parte para uma outra questão, que é a comunicação, que envolve justamente a não verbal com a verbal. E, para finalizar esse tripé, temos o comportamento, ou seja, qual vocabulário a gente usa, a nossa postura, os nossos relacionamentos interpessoais, as questões do soft skills também, que é uma linha bem interessante, assim, porque hoje os recrutadores, a maioria dos recrutadores, você sabe que as pessoas conseguem um trabalho, mas às vezes elas não conseguem permanecer no trabalho, justamente por questões comportamentais. Então, aí envolve a ética, a conduta, a pontualidade. Então, é um trabalho bem completo e por isso ele envolve o indivíduo num âmbito 360 graus, né? Entendi. Então, você faz uma análise... você faz uma análise onde você estuda o que fica melhor, né, do ponto de vista estético, e também
essa questão das atitudes, do comportamento no dia a dia da vida dessa cliente, é isso? Sim, é passado todo, que existe assim, durante a anamnese, existe um processo de entrevistas, de questionários, para entender muito bem quem é essa cliente. E o que incomoda ela? Ela leva um problema para você. Exato. Normalmente são pessoas que estão passando por algum processo de transição na vida. A maioria, né? Inclusive, isso é um dado da Associação Internacional de Consultores de Imagem, que 70% dos clientes são mulheres. Normalmente são pessoas que estão passando por algum momento pós-maternidade, separação, mudança física, amadurecimento, transição de carreira. Sim. Então, normalmente existe alguma incoerência dessa comunicação verbal com a não verbal, que obviamente incomoda a pessoa, está buscando se encontrar, está buscando se entender com aquela nova imagem. E aí entra o trabalho da consultoria, para deixar tudo muito bem alinhado, muito bem coerente, com o intuito de passar mais confiança, mais autoridade, mais segurança nessa imagem, justamente alinhada com o discurso que a pessoa tem. O objetivo dela. Exatamente. E a gente ouve falar muito assim, a consultoria de imagem e estilo vai trabalhar a questão de paleta de cores, de roupa, de maquiagem, tonalidade de cabelo, até mesmo o tipo de corte, né? Trabalha com tudo isso também. Sim. A coloração pessoal é um serviço, assim, é uma das etapas, é muito chamativo porque as pessoas gostam muito das cores, né? As cores estão presentes na nossa vida. O trabalho da consultoria é um trabalho muito profundo, muito sério. Envolve todo um estudo que é feito já há muitos anos, assim. O estudo das cores foi estudado por Isaac Newton, depois por grandes nomes como Jonathan Itten, que desenvolveram estudos e processos, e eles começaram a entender que, por exemplo, o Itten, ele começou a entender que ele é da escola de Bauhaus, é um pintor suíço, e ele começou a ver que os seus alunos, eles usavam as mesmas cores das suas pinturas, eram parecidas com as suas características pessoais. Então, ele associou isso às estações do ano. Mais tarde, uma americana chamada Suzanne Caigil, ela desenvolveu técnicas e expandiu esse estudo para além das 4 estações, para o sazonal expandido, onde dentro das 4 estações tem as variações também. E aqui no Brasil, quando esse estudo chegou lá no final dos anos 80, início dos 90, ou seja, é uma profissão nova, né? A gente vai falar pouco. Exato. Ela entendeu que precisava de adaptar, né? Os profissionais brasileiros começaram a adaptar esses conhecimentos, esses estudos, para as características do brasileiro, da nossa miscigenação. Então, foi uma questão bem interessante, todo esse processo, né? Então, assim, as cores, elas são muito fascinantes. A nossa vida é baseada em cores. Então, e normalmente, assim, alguns profissionais, eles dividem também o serviço. Por exemplo, tem todo o processo da consultoria, mas tem profissionais que só fazem o pacote da coloração. Então, acaba sendo uma coisa muito mais acessível, né? E isso atrai as pessoas como um primeiro contato com a consultoria de imagem. Antigamente, a consultoria de imagem era considerada uma coisa de artista, de celebridade, né? Era uma coisa um pouco inalcançável. Mas de uns anos para cá, a partir do momento que as redes sociais começaram as informações começaram a circular, as pessoas começaram a entender que é possível para as pessoas normais também, né? Não só os artistas terem acesso a esse tipo de serviço. Então, a coloração pessoal é como se fosse um caminho de entrada mais fácil. E por isso se tornou muito difundida. Mas são muitas outras etapas e tem todo um processo de trabalho mesmo que é
profundo, que é grande, que é muito completo. Então não é um produto instagramável como muitos entendem, né? Que é aquilo ali, a paleta de cores, os tipos de cortes, para o estilo de uma mulher moderna. Não, tem um estudo muito mais profundo dessa cliente. Sim, exato. Você falou na questão do estilo. Foi também um estudo muito bem elaborado e aprofundado, que começou basicamente nos Estados Unidos, onde foi descoberto 7 estilos universais, né? Que é um estudo de observação profunda, onde entenderam que determinados grupos tinham a repetição de determinados usos de roupas, de determinados usos de elementos de design, que são são técnicas do design que a consultoria de imagem pega emprestado, né? Que são as linhas, as formas, o volume, a padronagem e as cores. E então todo esse trabalho foi analisado e foi constatado que existia um padrão, né, de estilos. E é muito interessante essa parte, né, esse estudo do estilo, porque é uma coisa que normalmente a gente traz desde pequenininho, né? A gente aprende com os nossos pais, com as nossas mães, quando elas começam a comprar os primeiros vestidinhos. Sim, sim. Pra gente, as cores. Então, desde criança, a gente vai formando o nosso estilo. E isso, às vezes, é tão enraizado que mais pra frente, quando a gente quer mudar, porque mudou alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia, tem uma pessoa que deseja implementar mais força na sua comunicação, mais seriedade. Só que ela aprendeu a ter um estilo mais romântico, então ela usava muito rosa, muito floral, muito babado. Então, às vezes, sair disso que foi enraizado na pessoa, às vezes é difícil. Claro. Então, digamos que a consultoria entra nessa questão psicológica justamente porque invade esse campo da formação da personalidade, exato, que é muito profundo. Para você mudar certas coisas que a gente aprendeu quando criança, às vezes é muito difícil. Sim. Né? Então é um trabalho que exige um certo cuidado, um certo tato da consultora em conduzir esse processo. Porque imagina, eu chego no armário de uma cliente e digo para ela agora que ela vai ter que eliminar 50% do guarda-roupa dela. Então, é um pouco assustador isso. De roupas que talvez ela tinha um apego emocional com aquilo, que fazia parte da sua essência, que tem memórias e recorda momentos da vida. Então, não é um processo tão simples. Mas, ao mesmo tempo, a consultora precisa ter essa postura de que, bom, você me contratou para isso, você deseja ter essa imagem que é coerente com a sua nova versão, porque a gente amadurece, a gente muda ao longo dos anos. Fases. Exato. Então, precisa ter essa condução firme, mas ao mesmo tempo compreendendo que existe um ser humano ali com sentimentos e tudo mais. Então, assim, por exemplo, no closet cleaning, eu separo em etapas, né? O que fica e o que vai. Mas assim, o que vai para doação, o que vai para um concerto e o que vai realmente que não serve para mais nada. Assim. E aí, a partir disso, a gente faz uma lista de compras de coisas que, olha, você tá precisando de um sapato preto básico, né, para implementar essa elegância, para implementar essa força, um sapato de bico fino, uma bolsa mais estruturada, que você não tem. Então, assim, é todo um processo de mudança interna que não é fácil. Que não é fácil. E não tem a ver nem com personal stylist, nem com personal shopper, esse trabalho de consultora de imagem e estilo. Você chega lá, faz a anamnese, você faz toda essa devolutiva, né? E você acompanha o processo dela durante quanto tempo? Dura mais ou menos, depende muito da agenda, tanto da pessoa quanto do consultor de imagem. Mas gira uma média de 1 mês a 2 meses, né? E voltando à questão que você falou anteriormente, o trabalho de consultoria de imagem, ela envolve a questão do personal stylist, sim,
já no final do processo, é como se fosse a cereja do bolo. Tá. Depois que eu passei por todas as etapas, eu cheguei no personal shopper, eu fiz as compras, eu tenho agora o armário da cliente montado com as peças estratégicas e que estão de acordo com o objetivo atual dela. Aí entra a parte da montagem de looks, né? Onde é justamente essa parte do personal stylist. Ah, legal. Onde é como se eu fosse fazer a edição daquelas roupas. Eu monto, eu vejo as combinações, eu acrescento os acessórios, eu acrescento a bolsa, o sapato. Então, é colocar uma identidade ali, uma personalidade. E isso volta com a questão que você iniciou. Justamente é isso que traz a personalidade. Ela não segue tendência. Uhum. Ela entende quem ela é, ela se respeita, ela cria inclusive autoestima, porque a partir do momento que você se conhece, você entende as suas particularidades, as suas forças e as suas fraquezas, você vai conseguir de fato ser você, né? Mas existe algum momento que pode ocorrer um conflito ali dela dizer, não me reconheço? Sim. Justamente por tocar em pontos enraizados e engessados, pode causar desconforto. Mas eu digo que o desconforto, ele é necessário num processo de transição. É assim, o primeiro impacto é a empolgação do novo, do estar empolgada e contente de mudar para o novo. Quando as mudanças começam a acontecer, existe uma certa resistência, porque a gente vai tirar roupas do armário que ela talvez tenha um apego emocional muito grande, que para ela incomoda. Então aí começa o desconforto interno. Precisamos passar por esse desconforto com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo também com uma certa firmeza para a gente conseguir ultrapassar aquela etapa. E a gente vai ultrapassar. E quando ultrapassa, ela fica muito feliz porque ela tá nesse processo do desconforto, ela tá apegada a quem ela era, mas ela sabe que ela não é mais aquela pessoa e que ela precisa seguir a vida adiante, porque ela quer ser aquela outra, quer passar aquela outra imagem. Então, depois que ela consegue passar esse momento de conflito, que ela atinge a imagem desejada, aí a cliente fica super feliz, super radiante, porque realmente é aquela nova pessoa. A nova versão. Que estava dentro, mas ela não conseguia expressar. Ela não encontrava ferramentas para se expressar. E aí a consultoria de imagem, através do uso da moda, né? Das técnicas, como eu falei, de design, de ilusão, de ótica, ela consegue florescer e se tornar uma nova pessoa, porque é muito natural, a gente evolui com o tempo. Muda, né? A gente tem um filho, a gente muda internamente de uma maneira incrível, a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Essa é uma das situações, mas existem tantas outras, né? A perda de peso, muito drástica, tantas outras coisas, então é por isso que é bastante psicológico. Eu diria que é bem psicológico, é um trabalho bem interno para chegar no externo, né? Eu acho que traz a consciência e a coragem, né, de um novo comportamento. O comportamento não é só você se vestir, porque eu acho que a roupa descreve muito, né, sobre quem você é, a sua personalidade. É quando a gente compara o que está na passarela e o que vai de fato para as ruas, né? Ali é um conceito que vai traduzir um novo comportamento. Exatamente. Não é isso. Exato. Muito legal o seu trabalho. E assim, para nós fechar com chave de ouro, a gente gosta sempre de uma dica, daquela que você diz assim, essa dica de ouro para quem de fato é especial, que são as nossas ouvintes aqui, as Marias, as mulheres, que são a grande maioria, né, das tuas clientes. O que você tem como dica para passar para nós? Eu diria uma frase. A moda é o que a gente veste. Sim. A imagem
É o que a gente comunica. Ai, que lindo! Eu adoro ditados. Gabriela, foi um prazer conhecer você, o seu trabalho. Bem-vinda aqui. Obrigada. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigada, querida. Foi um prazer.